É, eu particularmente, o programa Colhe Bem Pelotense, isso aí eu tenho uma dúvida. Nas UBS, uma das maiores reclamações que nós recebemos do Conselho de Fiscalização, como tu bem referiu, ô, Gabriel, só pela manhã, só em casos que seja o amarelo, o vermelho, casos graves, à tarde, a cada dos programas, tudo bem. Só que eu vejo, particularmente, que foi imposto à população. Acho que não poderia ser assim. Acho que deveria ser melhor informado, né? Foi do tipo assim, de cima para baixo. Foi botado, desculpe o termo que eu vejo particularmente, goela abaixo da população, em função de uma restrição do município. Qual é a restrição? E se prolonga até hoje. Falta de profissionais. Mais especificamente, nas unidades básicas, o profissional médico, né? Que hoje nós temos UBS, onde deveria ter 3 médicos, só tem um. Aí acaba restringindo muito. Aí o que que acaba acontecendo em algumas cidades hoje no município de Pelotas? Consulta marcada para daqui a 70 dias. O que que ocorre com isso? Ocorre lotando os socorro, a UPA, não é? E demais serviços de urgência. Então, por isso que eu digo, foi colocado para a população, goela, o termo tem que ser bem claro, que foi nos colocado goela abaixo. Então, era isso aí que eu queria colocar sobre esse programa Colhe Bem, tá bem? Obrigado. Seu Jaime, perfeito, assim, eu acho que é isso, a ideia é ser uma conversa mesmo, né, Gabi, da gente trazer o tema, e aí, seu Jaime, vai com uma coisa que eu estava esperando para falar mais no final, e já vou deixar a dona Bernadette falar. Isso acontece porque, primeiro que é isso, aquela construção coletiva que a Gabi falou ali, realmente está frágil, né, a gente não tem uma construção coletiva do que é acolhimento, o doutor Ari que dizia que era o recolhimento, né? Então, o que é esse acolhimento? Que as pessoas nem entendem o que é, os usuários não entendem e muitos profissionais de saúde não entendem. E aí entra uma outra questão, que o que é o acolher, né? Porque, na verdade, não é para existir restrição de acesso. Não é para eu atender o paciente só de manhã. Isso foi um entendimento errado dos profissionais de saúde, e aí talvez tenha faltado realmente uma posição melhor da gestão, inclusive para com os profissionais, não só com os usuários, para que isso não é restringir, é para que tu tenha dedicação e a equipe voltada para a escuta do dia, demanda do dia, pela manhã, mas não que de tarde não vai ter, e as equipes escutaram como querem, na verdade, né, no sentido de que realmente, então eu vou fazer o acolhimento só de manhã. Então isso é um ponto que eu vejo frágil, assim, tanto que a maioria das nossas unidades que a gente está não funciona assim, a gente acaba dando maior prioridade para esse atendimento de escuta inicial pela manhã, mas à tarde nenhum usuário que chega com alguma demanda é simplesmente mandado embora. Então a gente sempre tenta acolher, escutar esse usuário, porque realmente a maioria das pessoas já estão sabendo. Então quem vem de tarde está precisando muito. Então a gente tem que sim acolher. E aí o acolher vai para além do atendimento. Isso é uma confusão muito grande que se espalhou na nossa cidade, assim, que o acolher é o atendimento e às vezes atendimento médico. Não é isso. Acolhimento nunca foi sinônimo de atendimento médico. Acolhimento é o ato de recepcionar o usuário na unidade e direcionar o fluxo do seu atendimento. Ponto. Isso qualquer profissional de nível superior tem que conseguir fazer. Tá? E muitas vezes o profissional que faz, o profissional, seja ele agente comunitário, a gente tem a Karine, o Márcio que podem contribuir, técnicos de enfermagem, a própria recepção, também fazem acolhimento. Né? Um acolhimento empático, acolhimento de orientar o usuário, isso também é acolhimento. Tá? Então, às vezes, o que falta não é o acolhimento, o que falta é o atendimento médico, aí é outra conversa. Né? E por alguns motivos, não tem médico na rede, tem poucos, enfim, que a gente pode discutir por dias e dias aí.
Então, o acolhimento é diferente de atendimento, né? E o profissional da atenção primária, a única coisa que tem diferença é o seguinte, ó, quem pode fazer classificação de risco, aí sim, é profissional de nível superior, tá? Então, classificação de risco é dizer, tu tá grave, tu não tá. Isso só o profissional de nível superior da atenção primária pode fazer, né? E aí vamos lembrar, dentista, enfermeiro, médico, assistente social são profissionais de nível superior, né? Então, esses podem fazer atendimento com classificação de risco. Os demais colegas que fazem o acolhimento e fazem muito bem feito, não vão classificar o risco, mas eles vão direcionar fluxo, eles vão dizer, olha, tu vem amanhã, ou então tu vem de tarde, que o médico tá aí, a agenda tá assim, assim. Então, acho que tem essa questão de conceito, é bem importante, assim. Aquela vez que teve uma reunião no auditório, a Karina talvez estava, se percebeu muito disso, assim, a falta de entendimento de conceito do que é o acolhimento. Então, eu acho que vocês têm que voltar, tem que trazer esse tema para discutir mesmo. E aí o senhor já me encerrou bem, assim, quando a gente tem uma restrição de acesso muito grande, a gente tem superlotação no pronto-socorro, dos hospitais, da enfermaria, dos ambulatórios, porque é isso. Em algum lugar esse usuário vai drenar, né? Sim, é realmente isso que tu fala, Alexandre, é bem isso aí. O conceito ele é muito importante ser entendido e vivenciado. E a gente vê que esse vivenciado aqui nas unidades não está acontecendo. Pelo menos nas unidades que eu conheço aqui do bairro Fragata, que é atendida mais pela prefeitura, é ainda pior. Né? É muito mais restritivo. Né? Então, não é, esse acolhe bem é uma coisa, e o acolhimento é outra. No meu entender, o acolhe bem veio para suprir a falta de médicos. E isso também não está correto. O correto é ter médicos e ter acolhida bem, e tá, o programa todo. Então, ele veio para isso. Eu, pessoalmente, não vou citar os nomes, porque não estou autorizada pelas famílias nem nada, mas presenciei fatos gravíssimos, assim, uma pessoa com mais de idade, um foi 80 anos, outro um pouco menos, 2 casos, uma menos ainda, 60 e poucos, que foram com problema, uma de diabetes, outra de uma infecção respiratória, só que foram no posto, não passaram por médicos, não tem febre, não tem isso, não tem aquilo, agravou, internou, faleceu. Tá? 2 pacientes, hoje a comunidade nem sabe mais se foi atendida por uma enfermeira, por um médico. A renovação de receitas, como é que se renova receitas há muito tempo, sem nem ser visto, nem pedido exames? Então, imagine o gasto, o que está... Essa roda viva está desde 2018, não é de agora. Eu pergunto quantos médicos ou a UBS pode pedir os exames e não são feitos para ver se ela pode seguir, se está intoxicada, se ela pode ser liberada da medicação, né? Então, para mim, esse acolhe bem não é acolhimento, é uma tragédia na vida das pessoas se a gente não fazer o acolhimento conforme o doutor Alexandre explicou. Porque acolher tem vários significados. E esse conceito eu acho que é o que nós precisamos aqui trabalhar e fazer. Perfeito. Era isso. Obrigada. Perfeito. Antes de deixar a Karina falar, que é um ponto que eu queria comentar assim, dessa fala da senhora, né? Que a gente precisa trabalhar isso, porque uma coisa, dona Bernadette, é o fato de, e até o Marcos comentou ali, né, no chat, de outros profissionais talvez não terem capacidade ou não se sentirem aptos para fazer o acolhimento e terem alguma falta técnica nesse sentido. Mas não quer dizer que o modelo de direcionamento de risco esteja errado. Então, a gente precisa qualificar esses profissionais, precisa preparar o profissional para fazer isso. Agora, a gente não pode, por exemplo, minimizar a enfermagem, por exemplo. Tá? Não dá. O curso de enfermagem é um curso maravilhoso que estuda muito a parte técnica. Agora, bom, precisa ver esse profissional, mas isso acontece com toda a profissão, tem médicos e médicos, então a gente precisa qualificar o profissional, né? E quando a gente tem, às vezes, errado, eu vejo muito isso em algumas unidades que eu tenho passado, assim, tudo drena no médico, é impossível dar conta, é impossível, né? Então a gente precisa qualificar toda a equipe tem o seu papel nesse tal acolhimento.
né? Claro que cada um vai exercer seu papel dentro do que a sua profissão ali permite, né? Então, eu às vezes costumo dizer com as gurias onde eu trabalho na enfermagem, tu tá com dúvida na conduta, se deu dúvida é porque tem que passar para a gente avaliar, né? E vamos discutir junto, vamos discutir um caso clínico. Acho que esse processo falta um pouco. E a outra coisa do Acolhe Bem, que, na verdade, tá bem a falta de médico, né? Mas vem para empoderar a enfermagem, que a enfermagem, muitos anos, não foi empoderada em Pelotas. E a enfermagem se sentia uma profissão aquém da saúde, não é? Então, eu acho que o Acolhe Bem vem para isso. E para tirar a tal das fichas, assim, né? As fichas, porque, não sei se a Thaís está aí, mas, por exemplo, no Picrespo, quando eu comecei lá, era uma loucura, assim, as pessoas chegavam no dia anterior, às 5 da tarde, para ficar no tal da ficha do dia seguinte. Vendiam as fichas, era um caos. Então, o Acolhe Bem, de um jeito ou de outro, ele vem para trazer, pelo menos para a discussão, a ideia de não ter ficha. Se isso vem dando certo ou não, a gente tem que discutir. Eu até acho que tem muitas coisas a melhorar. Eu acho que realmente talvez a ficha saiu ali do papel, mas as pessoas seguem esperando. Mas igual, acho que a gente tem que discutir sobre isso. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, qualificar o acolhimento, qualificar a escuta, qualificar a recepção, né? E aí, direcionar ali, como o Marcos falou, direcionar quem é que vai classificar o risco, né? Que aí é outra conversa. Então, gente, nossa, assim, é um tema muito difícil de trabalhar. Ouvir aí as falas de vocês, enquanto profissional da saúde, lá dentro da UBS, eu entendo perfeitamente o que cada um colocou aqui. Agradeço aí a Gabriela, tá explicando brilhantemente aí o nosso acolhimento, o nosso modelo de acolhimento preconizado, né? Mas o Alexandre já me contemplou muito em basicamente tudo que eu ia falar, tudo que eu estava em mente aqui para falar. Primeiro, lembrando, aí na fala do seu Jaime também, um dos motivos, o porquê que veio o Acolhe Bem, e o Alexandre acabou de falar, um dos motivos foi a diminuição das filas, né? A gente aqui no Barro Duro, as pessoas iam 3 horas, 2 horas da manhã, da madrugada, para a fila, e vendiam fichas, como diz o Alexandre, tinha gente ali vendendo lugar na fila, e muitas vezes pacientes que não, que precisavam muito daquele atendimento do dia, já chegavam ali e olhavam, já tem as 10 fichas para o médico. Essa era a palavra, na verdade, né? Já tem 10 pessoas para o médico, eu nem vou ficar na fila, eu vou para o pronto-socorro, porque eu não vou ser atendido aqui. E o Acolhe Bem veio muito para terminar com as filas, com as tais fichas, né, dentro da atenção primária. Eu acho que a proposta foi muito boa, apesar de achar e concordar plenamente com o Alexandre que o ponto principal hoje é a qualificação do profissional, né? É a qualificação do profissional, é a orientação para a comunidade. Eu acho que a gente está pecando muito nisso. E aí eu já me coloco o meu trabalho como agente comunitária de saúde, tá? Eu acho que a gente precisa, é um trabalho muito de formiguinha, mas a gente precisa orientar a população do que é o acolhimento, né? Orientar a população que a enfermagem, que o enfermeiro é um profissional qualificado, capacitado para fazer aquilo ali que ele está fazendo. Até hoje a gente vê aí a população, quando tu vai conversar com uma mulher e ofertar o serviço do citopatológico para ela, muitas ainda hoje nos perguntam, mas quem é que vai coletar o meu exame? É o médico ou é o enfermeiro? E aí tu tens que ter propriedade para explicar para aquele usuário que o enfermeiro é capacitado para fazer aquele trabalho. O enfermeiro ficou lá 5 anos dentro de uma faculdade, fez diversas especializações e é capacitado para aquilo ali. Assim como hoje a gente também tem que explicar para a população, ensinar a população que existe a consulta de enfermagem, que muitos colegas profissionais da rede trabalham com um protocolo de enfermagem, onde inclusive eles são respaldados para certos tipos de prescrições de medicação, de acordo com aquele protocolo que existe dentro da unidade. Então, a gente precisa trabalhar mais, qualificar todos os profissionais em todos os níveis, para informar a população sobre esse tipo de trabalho que a gente faz, né? Mas é muito difícil, gente.
é um trabalho muito difícil, assim, muito de formiguinha. E também concordo que precisa qualificar também os enfermeiros, os médicos, os assistentes sociais, o dentista, o nutricionista, dentro da UBS, para entenderem que todos eles são aptos para fazer o acolhimento. E aí, se tratando de acolhimento, né? Uma coisa que eu digo muito aqui no Balturo é a recepção não faz triagem, né? Que é uma coisa que eu vejo acontecer, e aí nos grupos que eu tô, dos agentes de saúde, por exemplo, e a reclamação é geral de toda Pelotas, é que a recepção manda o paciente embora naquele determinado momento. Isso não pode acontecer. A gente tem vários profissionais dentro da UBS, que não só o médico e o enfermeiro, que podem fazer primeiramente a triagem, para depois passar para o acolhimento, e esse profissional não é a recepção, né? Eu bato o pé nisso, eu sei que a recepção precisa ser qualificada também, mas triar, na minha opinião, né, gente, não sei, mas eu acho que não é trabalho da recepção. Muitas vezes pode passar ali, vou dar um exemplo, chegou um paciente ali relatando, eu tô com muita dor no meu braço, né? A recepção vai olhar para ele e vai dizer, olha, o teu problema não é para ser atendido nesse momento, tu volta amanhã pela manhã. E, na verdade, pode ser aí que tenha diversas patologias aí envolvidas nessas, teoricamente simples, dor no braço, e que precisariam de um atendimento até, muitas vezes, imediato, né? Então, tudo passa pela qualificação do profissional, qualificar todos os profissionais compreenderem que que, no que diz o modelo de acolhimento, é preferencialmente no turno da manhã, não significa que seja exclusivamente no turno da manhã. Tem muitas coisas que a gente pode e deve acolher no turno da tarde também. Isso precisa ser muito trabalhado ainda. A gente tem, agora, desde a enchente, acalmou um pouco, parou um pouco, mas as reuniões do Acolhe Bem, e eu acho que a gente tem que voltar nesse tema aí, né? Na qualificação do profissional, para melhor acolher aí o usuário. Era essa a minha contribuição. Perfeito, acho que sintetizou bem, assim. A gente foi bem audacioso trazer um tema em 45 minutos, assim, um tema que é discussão da vida inteira da atenção primária, né? E a gente tem a plenária agora, é uma plenária bem importante, das 19. Então, Márcio, se tu não te importa, eu vou deixar para outro dia do curso a gente seguir com o tema do acolhimento, e aí eu vou trazer umas outras ideias de acolhimento no resto de municípios que a gente tem. Falou, então, eu agradeci muito a Gabi pela apresentação, foi muito boa, Gabi, muito parabéns. boa mesmo. E, pessoal, obrigado pela presença, pelas contribuições, e espero vocês no próximo dia de curso, que a gente vai avisando ali no grupo, no próximo dia de plenária, para seguir a conversa, certo?